Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O vídeo que eu separei para falar com os senhores hoje trata a respeito de uma decisão do STF sobre a atuação de um dos sujeitos do processo, mais precisamente a advocacia pública, no caso em julgamento, os membros da Advocacia Geral da União. Vamos lá te mostrar o julgado para os senhores. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade número 4.652, de relatoria do ministro Roberto Barroso. O julgamento se deu por ampla maioria, 10-1, restando vencido apenas um ministro. E o que nós tivemos? A ementa está aparecendo na tela aí para os senhores e eles terão acesso a esse material. E consta aí, a de necessidade de ordem ou autorização expressa do advogado-geral da União para manifestação de advogados públicos sobre assuntos pertinentes às suas funções. E aí, naturalmente, mutatis mutandis, pelo princípio federativo, esse julgado refere-se à AGU, mas você poderia fazer o correlato necessário à PGE, Procuradoria-Geral do Estado, e à PGM, Procuradoria-Geral dos Municípios. O que nós tivemos aqui na origem? Tivemos uma ADIM ajuizada pela UNAF, União dos Advogados Públicos Federais do Brasil, e pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, impugnando dois dispositivos. Em primeiro lugar, o artigo 28, inciso 3º da Lei Complementar 73 de 93, que é a lei orgânica da AGU, e o artigo 38, parágrafo 1º, inciso 3º da MP, medida provisória 2229, que já dá na 43ª reedição, ali nos idos de 2001. A redação, respectivamente, desses dispositivos é no seguinte sentido. Artigo 28 caput da Lei Complementar 73 de 93, a lei orgânica da AGU. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da AGU é vedado, são vedações aos advogados da União, manifestar-se por qualquer meio de divulgação sobre assunto pertinente às suas funções, salvo ordem ou autorização expressa do AGU, do Advogado-Geral da União. O outro dispositivo, lá da medida provisória referenciada ainda há pouco, a medida provisória 2229, na 43ª edição de 2001, tem a seguinte redação. Os integrantes da carreira de procurador federal têm os direitos e deveres da Lei 8.112 de 90 e sujeitam às proibições e aos impedimentos estabelecidos nesta medida provisória. E o parágrafo 1º complementa. Ao procurador federal é proibido. Então, proíbe-se a manifestação por qualquer meio de divulgação sobre assunto conexo às suas atribuições, salvo ordem ou autorização expressa do advogado-geral da União. O mesmo dispositivo, então, para a AGU e para a PGFN, procuradores da Fazenda Nacional. Então, o que nós temos aqui, na verdade? Nós temos uma indagação a respeito do alcance da garantia fundamental da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e aos princípios fundamentais da publicidade e da moralidade. Consta do item 8 da ementa. O direito fundamental à liberdade de expressão, com previsão expressa no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, constitui pressuposto indispensável ao funcionamento da democracia e se legitima como expressão da dignidade da pessoa humana, que está da dignidade da dignidade humana. Todavia, certo é que a liberdade de expressão não constitui direito absoluto, podendo sofrer limitações, desde que sejam limitações razoáveis, proporcionais e que se dêem em razão da proteção de interesses constitucionais igualmente relevantes. Vale dizer, no Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão é a regra, admitida a sua restrição somente em situações excepcionais que se encontrem em conformidade com a Constituição. Então, a grande análise aqui é saber se essa restrição à liberdade de expressão, e a liberdade de expressão mencionada ali no inciso 4º do artigo 5º,
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Essa é a regra. Mas, como toda garantia fundamental, ela não é absoluta, podendo ser restringida para uma conformação com outras garantias fundamentais, desde que de modo proporcional e razoável. A dúvida é, portanto, saber se esses dispositivos impugnados, 28, inciso 3º, da Lei Complementar 73 de 93, e 38, parágrafo 1º, inciso 3º, com a mesma redação da medida provisória dos 229 na 43ª reedição, se essas restrições elas são proporcionais, se são, portanto, compatíveis com o princípio da compatibilidade ou da harmonia constitucional. E aí, veja, no caso analisado, as normas impugnadas têm como destinatários agentes públicos, de modo que não cria qualquer espécie de censura direcionado diretamente à imprensa. Não existe, portanto, violação à liberdade dos meios de comunicação ou à atividade jornalística. A restrição que foi imposta se deu em relação direta com obrigações relacionadas a deveres funcionais do advogado público federal, sendo, portanto, justificável à luz da função por ele exercida. Os membros da Advocacia Geral da União defendem e promovem os interesses públicos da União, desempenhando atribuição fundamental para a consolidação da justiça e do Estado de Direito. É por essa razão, inclusive, que a advocacia pública é considerada uma das funções essenciais à justiça, como se vê lá no capítulo, a partir do artigo 131 e 132 da Constituição Federal, veja, seção 2ª da advocacia pública, que dá sequência a um capítulo iniciado lá no 127 em relação ao Ministério Público, mas veja, capítulo 4, das funções essenciais à justiça. Começa com o Ministério Público, depois vai para a advocacia pública, depois faz menção à defensoria pública e à advocacia privada. Mas percebam que a advocacia pública exerce, portanto, uma função imprescindível na defesa do Estado democrático de direito. E essas normas impugnadas visam, portanto, resguardar o sigilo necessário ao desempenho da advocacia, da atividade de advocacia. E, por via de consequência, salvaguardar interesses públicos envolvidos na atuação da advocacia pública, no caso dos autos, a Advocacia Geral da União e os procuradores federais. Quer dizer, é natural que os agentes públicos sofram uma redução relativa e previsível quanto a alguns de seus direitos, em razão do desempenho da própria função pública que passam a exercer, que passam a ser empossados na função do Estado para o seu exercício. Mas aí, um detalhe relevante. Do jeito que consta na redação desses dispositivos impugnados, a redação era ampla demais, porque fazia menção a assuntos pertinentes às funções. Quais são assuntos pertinentes a funções? É muito extenso, né? Embaixo, assuntos conexos às suas atribuições. A redação é parecida, mas percebam que de modo bastante amplo. E aí, com base nesse argumento, com base nesse contexto da amplitude da redação, o STF acabou por atribuir uma interpretação conforme a Constituição, de modo a evitar arbitrariedade. Pois a finalidade clara e legítima desses dispositivos questionados é o de resguardar o funcionamento da advocacia pública, como nós falamos, bem como os interesses da União. De modo que a proibição imposta pelos dispositivos
está relacionada com informações que possam comprometer a atuação institucional, como, por exemplo, a divulgação de estratégias processuais, de linhas de defesa, linhas de atuação no processo. Isso é claro que iria de encontro à função de ser o advogado público da União nesse contexto. Mas essa proibição, essa restrição normativa, não pode inibir a possibilidade de um advogado público se manifestar sobre temas na seara acadêmica, devendo ser respeitado, portanto, a liberdade de cátedra. É plenamente possível que, enquanto professor, não enquanto advogado da União, não enquanto procurador da Fazenda Nacional, mas enquanto professor, utilize-se de alguns exemplos, por vezes com adaptações. Então, o STF determinou que se respeitasse a liberdade de cátedra, quer dizer, não punisse o advogado da União, que também é professor, e em sala de aula trata de alguns assuntos a título de exemplificação para seus alunos. E também a proibição não poderia abranger a representação por parte desses membros da Advocacia da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, às autoridades competentes, informando a ocorrência de ilegalidades, de que tenha conhecimento em razão do cargo ocupado. Muito antes, isto é um dever funcional do servidor noticiar a autoridade competente sob pena de, eventualmente, até se cogitar de prevaricação. Então, a proibição constante desses dispositivos não incide nesses casos de liberdade de cátedra e de dever funcional quanto à comunicação à autoridade competente a respeito de ilícitos praticados. E aí, nesses casos, há, portanto, uma exceção. E aí, se a gente for trabalhar a liberdade de expressão como regra, essas restrições como exceções, aqui estaremos agora, portanto, diante da exceção da exceção, a liberdade de cátedra e a comunicação à autoridade competente de ilícitos que tenham conhecimento em razão da função desempenhada. E aí, agora com base nessas explicações, a gente pode avançar para a tese de julgamento que foi fixada nesta ADIM. Considerando-se a natureza do cargo, é constitucional a necessidade de ordem ou autorização expressa do advogado-geral da União para manifestação do advogado público sobre assunto pertinente às suas funções, ressalvadas a liberdade de cátedra e a comunicação às autoridades competentes acerca de ilegalidades constatadas. Ok? Então, meus amigos, eram essas as observações que eu separei para fazer com os senhores. Por hora é só, nós vamos ficando por aqui. Até em breve, com mais vídeos analisando julgamentos relevantes das cortes superiores sobre a ciência processual. Forte abraço, fiquem com Deus.